Saudações, galera! Aqui é do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de um exercício de química falando sobre estequiometria. A cal virgem pode ser obtida a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio a 1000 graus Celsius e a pressão atmosférica. Segundo, aí temos uma equação química aqui que mostra o carbonato de cálcio, no estado sólido, virando o óxido de cálcio, que é a cal virgem, que o exercício falou aqui pra gente, e CO2, que é o dióxido de carbono. Então, o que a gente vai ter aqui de interessante? Né? O que ele vai pedir pra gente? Qual a quantidade de CO2? Olha só, ele falou do CO2, então você sabe que na estequiometria você vai ter que analisar o CO2 produzida pela decomposição de 3 toneladas de carbonato de cálcio. Então, a relação que você vai fazer na estequiometria é entre o carbonato de cálcio e o CO2. Observe sempre isso, tá? Às vezes tem gente que confunde e não sabe quem vai relacionar com quem, porque é uma regra de 3 e aqui nós temos 3 substâncias. Só que no caso, então, a gente vai pegar o carbonato de cálcio, que ele já disse que a gente tem 3 toneladas, e relacionar com o CO2. Como a gente quer saber a quantidade de CO2 que vai ser produzida, a gente pode pegar essa quantidade em massa, tá? Pode ser em toneladas, pode ser em quilogramas. Aqui o exercício ele dá até a opção em litros para a gente, tá? Então a gente poderia encontrar toneladas, 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 quilogramas, poderia até ser em litros, se ele me pedisse o volume, tá? Então nesse caso aqui a gente vai marcar uma dessas alternativas. Não vai poder ser a letra A, porque a gente não está procurando um volume, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, essa nossa equação química que a gente tem aqui, ela é balanceada? Ou seja, a quantidade de reagentes, a quantidade de cada átomo que aparece do lado dos reagentes é igual do lado dos produtos? É a primeira coisa que a gente tem que conferir. Por exemplo, aqui a gente tem o cálcio. Aparece uma vez só o cálcio nos reagentes e nos produtos uma vez. Beleza. Carbono a gente aparece uma vez aqui, do lado dos reagentes. Dos produtos ele aparece só aqui no CO2, uma vez também. Então beleza, está balanceado. O oxigênio aparece 3 vezes aqui. E já no lado dos produtos, temos 2 oxigênio aqui e 1 átomo de oxigênio aqui no óxido de cálcio, né? Então, totalizando, a gente tem 3 átomos de oxigênio dos dois lados. Então, a equação química está balanceada. Se já está balanceada, a gente pode utilizar ela da forma que o exercício deu para a gente, né? CaCO3, que é o carbonato de cálcio, ele vai formar, pela sua decomposição, o óxido de cálcio mais o CO2. Só passei a limpo aqui embaixo. E eu estou ignorando aqui o estado sólido, sólido e gasoso, porque não vai alterar em nada para as contas que a gente vai fazer, tá? A primeira coisa que você vai fazer é uma relação entre a massa molar do carbonato de cálcio com a massa molar do CO2. Da onde a gente tira os dados para calcular a massa molar? A gente vai tirar da tabela periódica. O exercício ele deu, a massa do cálcio é 40, a massa do oxigênio é 16, a massa do carbono é 12. Então, esses dados foram retirados da tabela periódica. Se eu quiser encontrar a massa molar do CO2, ou seja, a massa de CO2 que eu tenho em 1 mol de CO2, a gente vai fazer o seguinte. CO2 ele é composto por carbono e por oxigênio. Qual que é a massa do carbono? É 12. Qual é a massa do oxigênio? 16. Agora a gente vai multiplicar essa massa pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece. Então, por exemplo, o carbono é 12 vezes 1. 12 vezes 1, vou deixar aqui do ladinho, dá 12, tá? E o oxigênio vai ser 16 vezes 2. 16 vezes 2 vai dar 32, vou colocar aqui embaixo. E o que a gente vai fazer com essas massas? A gente vai somar as duas massas, para a gente saber qual é a massa total que a gente tem numa molécula de CO2, tudo bem? Então, no caso, a gente não vai fazer para uma molécula, a gente vai fazer para 1 mol. Ou seja, a massa ela vai estar em uma unidade que a gente chama de gramas, tudo bem? 2 mais 2 dá 4. 1 mais 3 dá 4 também. Então, a massa molar do dióxido de carbono, ou do CO2, é 44 gramas. Isso daqui, pessoal, é se eu tivesse 1 mol de CO2. Eu não sei se eu tenho, tá? Então, se eu tiver 1 mol de CO2, a massa será de 44 gramas.
E a gente pode relacionar esses 44 gramas com a massa do carbonato de cálcio para 1 mol também. Eu estou relacionando 1 mol para 1 mol porque o coeficiente estequiométrico deles, ó, é todos 1 aqui, ó. Não tinha nada na frente, né? Quando não tem nada na frente, a gente considera que é 1. Então, você só calcula a massa da forma que a gente está calculando. Então, para o carbonato de cálcio, CaCO3. O cálcio, a massa dele é 40. O carbono, a massa dele é 12. E o oxigênio, aí sim a massa é 16. Só que aí você tem que multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece. O cálcio aparece uma vez, então 40 vezes 1 vai ser 40 mesmo. O carbono uma vez e o oxigênio aparece 3 vezes. O oxigênio vai dar 48, que é 3 vezes 16. 12 vezes 1 dá 12 e 40 vezes 1 dá 40. Se você somar 48 com mais 12 dá 60. 60 mais 40, o resultado final, a massa do carbonato de cálcio vai ser de 100 gramas. Tudo bem? Então, a gente vem aqui, ó, e relaciona. Se eu tivesse 1 mol de carbonato de cálcio, eu teria 100 gramas de carbonato de cálcio. E 100 gramas de carbonato de cálcio iria gerar 44 gramas de CO2. É isso que está dizendo essa primeira linha aqui, ó, que a gente montou da nossa regrinha de 3. Só que agora a gente faz o seguinte, o exercício ele deu uma quantidade de massa que a gente realmente tem do carbonato de cálcio. São 3 toneladas. 3 toneladas, então vamos lá, ó. 3 ton. Se eu quiser passar 3 toneladas para grama, isso se eu quiser, tá? Aí o que você faria? Você ia ter que transformar, sei lá, toneladas para quilogramas, se você quisesse, e depois você poderia transformar de quilogramas para 3 toneladas, não, tá certo. Depois você poderia passar de quilogramas para gramas ou passar direto, tá? De toneladas para gramas, não teria problema. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, eu não sei se a quantidade que a gente tem do CO2, ela pode estar em toneladas mesmo. Pode ser uma dessas alternativas aqui. Então, eu vou optar por deixar como 3 toneladas mesmo. Tá? E aí a gente vai dar uma olhada nas unidades para ver como é que vai ficar. Olha só. E aqui eu vou colocar x. Então vamos lá. 3 vezes 44. Observem isso. Ó. 3 vezes 44 é igual a 132. Então a gente vai ter 132. Como embaixo está toneladas e aqui está gramas, eles não podem cortar e nem se elevar. Então vai ficar tonelada vezes grama, tudo bem? É igual a x vezes 100, vai dar 100. Esse x, qual que é a unidade dele? Eu não sei ainda a unidade do x, tá? Eu posso encontrar ela em gramas ou em toneladas. No caso, eu vou achar ela possivelmente em toneladas, tá? Porque vai ser assim, vai ser 100 vezes x, só que são 100 gramas vezes o x. O 100 tem que passar ali para baixo dividindo. Então, vai ficar o 132 dividido pelo 100. Eu posso tirar o 100 daqui e colocar os 100 gramas aqui embaixo para dividir, né? Grama vai cortar com grama. 132 dividido por 100 vai ser igual a 1,32. Então, a gente vai ter que x é igual a 1,32 e não sobrou a tonelada aqui, o tom, porque ele não podia cortar com ninguém. Então, 1,32 toneladas. Beleza? Então, a unidade que a gente tinha aqui do x, ela também é toneladas, né? Esse x aqui está em toneladas. Então, basicamente, a alternativa correta é a letra C, 1,32 toneladas do CO2. Professor, se eu tivesse passado para gramas aqui, ó, se eu tivesse transformado toneladas em gramas, não teria problema. Só que você ia achar o x em gramas. Você não ia ter nenhuma alternativa aqui. E o que você ia ter que fazer? Passar de novo para toneladas. Então eu preferi deixar ele em toneladas já, porque se não fosse eu só passaria uma vez. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Esse foi o exercício de estequiometria que a gente fez uma relação entre massa a massa. A gente relacionou a massa que a gente tem de carbonato de cálcio com uma massa que a gente tem aí do CO2. Então é isso daí. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.